paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes da palavra de Deus, na voz do teu irmão em Cristo Jesus, pastor José Nuno Siqueira, Igreja Evangélica Missão da Fé. Neste momento eu quero deixar para todos os ouvintes da palavra de Deus, tanto crente ou católico, espírita, não importa se o credo é religioso, no capítulo 8 de São Lucas, no verso 22, e que faz contínuo na verso 40, que continua essa história maravilhosa que foi acontecida no tempo do Senhor Salvador Jesus Cristo. Queremos deixar nessa tarde para todos que esse evangelho que nós pregamos às vezes é diferenciado por certos tipos de áreas que nós temos ouvidos, mas é o evangelho santo do Salvador Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vimos uma palavra que fala sobre quando Jesus apaziguou aquela tempestade que ele estava enfrentando no braço do mar para atravessar o outro lado. Eu creio que a dificuldade foi muita, porque aquele barco que eles estavam remando ali no mar não era um barco muito preparado para enfrentar tempestade. É um barco preparado para enfrentar bonança e pescaria. E nós devemos estar preparados com o nosso barco, com a nossa vida, com Cristo no barco, porque nós não sabemos que se nós vamos viver diretamente na bonança, porque lá de vez em quando você não percebe ou descuida um pouco, surge uma tempestade, surge lutas, problemas, enfermidade, dificuldade, áreas financeiras, falta de emprego, de trabalho. Todos nós, tanto faz o crente como pessoas que não são crentes, atravessam por essas áreas também. Mas o cristão tem que saber de uma coisa: nós temos que estar preparado, que nós enfrentamos duas tempestades. Essa tempestade da área financeira, e enfrentamos o próprio Satanás com as suas hierarquias de demônio que tem atacado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos fala aqui que ao atravessar ali o braço do mar, Jesus estava bastante cansado do trabalho, do serviço. Os discípulos foram remando aquele barquinho, mas meio preocupado, mas olhava para trás. Jesus estava sentado lá na popa do barco, dormindo porque estava cansado. Não é muito diferente hoje você não vê Jesus, mas a palavra de Deus nos fala que nós não vemos como os discípulos viram, mas que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas o que nos conforta é que o Senhor Jesus Cristo mencionou nas tuas palavras que não foi vocês que me escolheu, mas fui eu que escolhi a vós. Não é vós que vive mais, mas é eu que vivo em vós. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Se nós estivermos no temor, na perseverança de Cristo, edificado na pedra angular, na pedra de esquina, Jesus está dentro de nós. Se nós estivermos no temor e na sinceridade, Jesus está dentro de nós, porque Ele disse essa palavra, que não é vós que vive mais, mas é eu que vivo em vós. E eles enfrentaram uma tempestade ali, o braço do mar surgiu de repente, e nós sabemos que Satanás está por aí, rodeando a todos, fazendo tempestades, enfermidades, guerras, problemas muito difíceis com seus demônios.
Mas sabemos também que o Senhor Jesus Cristo está dentro de nós, e o anjo de Deus que acampa em volta daquele que o teme a palavra de Deus e anda em sinceridade. Mas os discípulos viram a tempestade, se assustaram e foram remando. O barco não era um barco suficiente para enfrentar aquela tempestade. Nós olhamos para esta palavra, nós devemos observar que nós não sabemos qual é o momento que a tempestade pode entrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. Nós devemos estar com o barco preparado, como é a nossa vida, que Jesus está dentro de nós. Eu quero deixar para todos que muitas vezes nós vimos uma facilidade nesse evangelho que nós ouvimos pregar, que nós vencemos as lutas. De repente o anjo de Deus aparece, esparrama com o problema, e as coisas não é bem tocado assim não. Porque às vezes nós enfrentamos as lutas, as provas, os problemas, porque nós temos fraqueza também, iniquidade, transgressões, que às vezes está em nossa vida, pecamos, não reconciliamos, e às vezes sofremos problemas difíceis, por causa de um pequeno acerto que nós temos que ter com o Senhor Salvador Jesus Cristo, para que Ele esteja dentro de nós. Porque a Bíblia diz que Jesus não habita em lugar que está imundo. E nós precisamos estar preparados, cada dia pedir a misericórdia do Senhor. Aquele barco não estava muito preparado, mas o preparo estava atrás do barco, que era o Senhor Jesus Cristo. Preocupados eles estavam, mas Jesus não. E quando o barco, eles viram que não dava conta, porque muitas vezes nós medimos as nossas forças, sem falar nada, sem orar. E a coisa mais difícil que eu vejo na vida do cristianismo, na nossa vida, que muitas vezes nós descuidamos demais. Nós deixamos para orar na hora que as paredes estão rachando, na hora que o problema já está em cima de nós. Nós temos que ter preocupação, orar todos os santos dias, todo momento que você puder orar em espírito e em verdade. Não é ir para a igreja orar, não. É a sua vida orando em espírito e em verdade, pedindo ao Senhor que te prepara, porque você não sabe a hora que pode surgir uma tempestade. O que acontece na nossa vida, que às vezes nós estamos despreparados para essa área, e muitos crentes cristãos às vezes deixam para orar na hora que as paredes estão rachando, aí fica muito difícil para nós atravessar pela fogueira, pelas águas. Contigo eu estou, nos garante essa vitória, nosso Deus. O anjo de Deus acampa em volta daquele que o teme, e nem um fio de cabelo será arrancado da tua cabeça. Sim, uma palavra forte, muito gostosa na nossa vida, mas nós temos que estar preparados dentro desta área. E ali então eles viram que não dava conta, chamaram o Senhor Jesus Cristo. Mestre, nós estamos aqui perecendo. E Jesus levantou bem calmo, sem medo, sem nada, porque Ele é o Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, que criou tudo. Chegou na ponta do barco e disse: aquietai vós, tempestade. O que Ele pode dizer para você que está me ouvindo neste momento, que a enfermidade está assolando o nosso mundo, está atemorizando o medo, e nós precisamos pedir ao Senhor Jesus Cristo com toda a tua calma, com todo o amor, para que Ele use de misericórdia conosco e venha acalmar essa tempestade que está assolando o nosso mundo inteiro, nossa pátria, todas as áreas, rico, pobre, de todo tipo de pessoas na face da terra. Acalmou a tempestade. O que fez fazer aquela tempestade, Jesus já sabia, mas os discípulos não. Jesus estava preocupado com um moço que não tinha nada de bens, né?
não estava preocupado com multidão de pessoas, com grandes casas de oração cheia. Ele estava preocupado com um moço que era isolado da sua casa, não poderia dormir na sua casa, não tinha sossego. Jesus já estava preocupado, mas houve essa tempestade, mas para Jesus, Ele é o Cristo, Deus convosco, o príncipe da paz. Ele é o tudo na nossa vida que acalma todas as coisas. E ali então Jesus estava preocupado com um moço que não tinha casa. Tinha casa, sim, mas não poderia morar com a família. Era isolado para dentro dos cemitérios durante a noite para dormir. Ele andava quase nu, sujo, cabeludo, barbudo. Deus não quer ninguém nessa situação. Jesus preocupou com uma só alma. Uma só alma, meu ouvinte da palavra de Deus, vale mais do que esse mundo inteiro, quando ela é ganha para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus estava bem preocupado com aquele moço, em resgatar aquele moço, a qual os discípulos nem sabiam, mas enfrentaram a tempestade e atravessaram o mar e chegaram naquele lugar. E ali havia esse moço que, com um caco de telha, ele rasgava o seu corpo. As autoridades prendiam nas cadeias e ele arrancava as grades das cadeias, porque os demônios que estavam naquele corpo eram um espírito que tinha uma força suprema ali para fazer essas danuras. Eles arrancavam ali as grades, quebravam as correntes e migalhas que prendia nos pés e nas mãos, porque aquele moço estava com mais de 2.000 demônios naquele corpo. Mas quando chegou o dono da bênção, o resgate, aquele que saiu designado, que enfrentou ali junto com os discípulos e acalmou a tempestade, e o caminho foi aberto para resgatar uma só pessoa ali naquele lugar. Aquele sinal de milagre, através daquela pessoa, foi ganha muitas pessoas ali, mas teve primeiramente de ganhar aquele moço que estava em cadeias, prisões de Satanás, de demônio. E quando Jesus entrou naquela rua, veio lá de cima, correndo, apavorado e gritando. As portas batiam, a janela fechava, todo mundo se corria, porque era terrivelmente. Mas naquele dia chegou o príncipe da paz. Chegou o Deus convosco, o leão da tribo de Judá, aquele que quebra todos os ferrolhos. Chegou naquela rua e aquele moço veio correndo e prostrou aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque ele tem que prostrar também no dia lá do julgamento no céu e confessar que Jesus é o Senhor do Senhor. Ele prostrou e disse: não é tempo ainda oportuno de vir nos perturbar aqui, porque nós sabemos disso, que ainda não é tempo, né? Mas Jesus Cristo perguntou o seu nome e eles disseram: o nosso nome é Legiões, porque somos muito que estamos aqui aglomerados neste corpo. E Jesus disse: sai deste corpo. Mas disse que havia ali uma manada de porcos pastando. Eles pediu que entrasse em algum lugar. É o perigo, né? Nós devemos prestar atenção. Muitas vezes a gente vê umas palavras que não está na Bíblia, fala: você parece que está com um espírito de porco. É por causa que naquela época, quando Jesus expulsou aqueles demônios, permitiram que entrasse naquela manada de porcos. E ali aqueles demônios entrou e os porcos precipitaram, caíram em um lago e morreram afogados. E o moço foi liberto. Jesus pegou ele pela mão, levantou ele e ele ficou bom. Agora vai para a tua casa. Não te garanto como ficou a chegada dele na casa,
porque o medo era demais, porque ele era terrível. Fala que ele foi para a tua casa, ele ali tomou o seu banho, né? Creio que fez a sua barba, o seu cabelo, e ficou bonito, cheirando o aroma de Jesus. E ele ficou preocupado, e ele pegou e voltou para trás, e chegou aonde estava Jesus, e fez uma pergunta para Cristo. Sentou ali pertinho de Jesus, ficou olhando para Jesus. Depois ele disse para Jesus: Senhor, deixa eu ir embora contigo. Jesus disse: não, meu filho, agora você vai para os seus queridos, seus vizinhos, para a cidade, falar para esse povo aí o que Deus fez na tua vida. É isso que nós devemos fazer. Quando Deus realiza uma obra na nossa vida, testemunhar nas casas de Deus, nas casas de oração, e dizer ao nosso mundo que Jesus é médico dos médicos, é bom, e Ele mora na nossa casa. E ali então, Jesus Cristo disse para ele: agora eu estou sendo aqui expulso dessa cidade, porque ocasionou dano nos porcos dos fazendeiros, e eles agora expulsaram dessa cidade, e você vai ficar aqui no meu lugar para anunciar essa palavra. A obra de Deus continua assim. Você ganha uma pessoa para Jesus, e Jesus valoriza ele, dá o crescimento, e você vai embora e ele fica no seu lugar, levando a palavra de Deus, ganhando alma para o reino do céu. Quero deixar para todos. E aquele moço então ficou curado, libertado, porque Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz, Ele é a bandeira da vitória. Como disse o profeta Josué: ergui a bandeira, a nossa vitória está em Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Pela majestade divina desse Deus que estais aos céus, e Cristo Jesus, à direita de Deus Pai, intercedendo teu Espírito Santo agora, na nossa pátria, no nosso mundo, repreendendo toda essa pandemia que está atacando a humanidade, está apavorando o povo, abençoando a nossa cidade de Araguari, circunvizinhas, cidades grandes, pequenas, Arraial, nas fazendas, no sítio, em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo agora, nesse momento, que seja abençoado todo o nosso mundo e a nossa pátria, em nome do Senhor Jesus.